sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um programa Mulheres em Movimento. Esse programa vai ao ar todas as segundas às 20 horas, nos canais do YouTube e Facebook Mulheres em Movimento e SATV. O nosso objetivo de estarmos fazendo esse programa é evidenciar o protagonismo feminino aqui de toda a nossa região. Trazer as mulheres para cá, conversar, ter uma conversa e trazer também muitos ensinamentos, muitas dicas para você que está empreendendo e também para você que vai iniciar essa jornada. E antes disso, a gente também faz um agradecimento a todos os nossos patrocinadores, apoiadores aqui do nosso programa, MT DF Goiás Outdoors, a Berna Fashion, a Dadilande, Entre Nós Movelaria, a Família do Consórcio, a Farmácia do Abrão, a Inatec Contabilidade, o Instituto Brasileiro de Transporte Rodoviário de Cargas, Intense Comunicação e Marketing Limitada, MS Outdoors, Cicobi Crédito Ipiranga, Sicredi, Texan Energia Solar e SCP Outdoors. A vocês, nossos parceiros, sempre é muito gratificante a gente ter pessoas que acreditam no protagonismo feminino, que acreditam de que sim, nós mulheres podemos e fazemos a diferença em toda a nossa região ou aonde a gente estiver. E hoje a nossa conversa vai ser com essa mulher extraordinária lá de Tunápolis, a Luíse Schroeder, e é uma líder nata, aquela que começa, faz e acontece na sua comunidade. Então, ela é empresária, ela é líder, associativista e também ela é a presidente da AEST, Associação dos Empresários lá da Tunápolis e Santa Helena. E ela acredita que guiar pessoas para lugares onde ainda não tivemos é muito importante. Seja muito bem-vinda, Luíse. Aqui nesse programa Mulheres em Movimento, a gente vai ter uma conversa muito sobre liderança, associativismo, sobre empresa e também sobre você, né? Do Grupo Schroeder, e hoje ela trouxe um presentinho aqui, olha que bacana, do Grupo Schroeder. Muito obrigada, Luíse, e seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Mulheres em Movimento. Obrigada, Izzy, é uma alegria, é uma honra muito grande e também acho maravilhoso e inspirador quando uma mulher decide fazer alguma coisa e faz, mesmo que num primeiro momento duvide até de si mesma, né? Mas quando ela quer, se determina, ela começa e aí as outras pessoas começam a ver que funciona e dá certo e passam a apoiar. Eu acho que esse é o grande objetivo de nós mulheres, né? De nós sermos espelho para outras mulheres. E esse programa, ele justamente evidencia isso, né? Que a gente não precisa sempre ficar à sombra de alguém. A gente pode ser a luz também de alguém, né? Inspirar você que está nos assistindo, vocês que vão ainda nos assistir. A gente quer ser essa inspiração e quer trazer as mulheres como você, que hoje está à frente de uma associação importante lá de Santa Helena e Tunápolis, né? Liderar um grande grupo de empresários também é um desafio bem grande. Mas então, Luíse, para a gente conhecer um pouquinho mais você, né? Quem é a Luíse Schroeder? Bom, a tendência é sempre a gente falar o que a gente faz, né? Mas é difícil falar quem a gente é sem dizer o que a gente faz. Mas eu acredito que eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa que está sempre buscando melhorar processos, a forma de fazer as coisas e principalmente tentando ajudar as outras pessoas a serem pessoas melhores. Eu me lembro, Izzy, de quando eu era pequena, eu falava em ser médica. E, obviamente, depois que cresci, eu nunca tive mais essa aspiração. Mas hoje eu entendo que talvez o desejo profundo, genuíno da criança fosse ajudar pessoas, né? Então, através do meu trabalho, ou através de algo que eu falo, ou através de algo que eu faço, poder melhorar a vida de alguém, né? Então, isso às vezes pode parecer que não combina muito com o meio corporativo, empresarial, mas eu creio que eu consiga fazer essa conexão, e esse é um ponto forte.
E é um desafio também reconhecer esse ponto forte, porque a gente tem a tendência a olhar para aquilo que a gente não tem e falta, né? Então, eu sou uma pessoa bastante assim, eu olho para as outras pessoas, eu vejo o potencial nelas, né? E eu, às vezes, até me passo, né? Vou usar uma linguagem bem simples, sim. mas assim, às vezes até na insistência de dizer para a pessoa, vai, né? Vai estudar, vai fazer isso, vai até para os meus filhos também, você consegue, você é capaz. E nesse sentido, assim, é algo que eu faço que eu me sinto muito bem, né, fazendo. Mas voltando então à tua infância, como você falou, né, que você sempre queria ser médica, e essa parte de ajudar, de estar sempre à disposição das pessoas, né? A gente sempre, a Lésia esteve aqui no programa e ela falou sobre isso, né? Ela disse que quando a gente é adulta, que a gente escolhe o que a gente faz, geralmente traz algo lá da infância. E você fez toda a tua, cresceu ali no município de Tunápolis, fez toda a tua formação básica e depois ensino médio também em Tunápolis? Sim, sempre morei lá. Nasci no município de Itapiranga, na época em São João, porque não tinha hospital em Tunápolis, mas sempre em Tunápolis. A minha família sempre ali, né? Meus pais, então fiz toda a formação até o final do ensino médio ali. E quando eu terminei o ensino médio, então quando foi para aquela parte de tá, e agora, né? O que você vai fazer? É engraçado isso, mas assim, eu queria ir embora. Eu não importava muito o que eu iria fazer, mas eu queria ir embora. Eu queria sair dali, eu queria experimentar, eu queria ter liberdade. A primeira vez que eu saí de casa, eu tinha 14 anos, fui jogar handebol em Caxias do Sul. Mas eu não aguentei, fiquei 4 meses lá. E aí, já foi jogar como profissional? Tipo, na universidade. Isso, treinar para o time profissional da Universidade de Caxias do Sul. Então, foi uma experiência intensa, assim, com 14 anos, com muito medo. Tinha outras colegas de Tunápolis que tinham ido, e elas têm 2 que moram lá até hoje, né? Mas eu voltei logo depois, então com 17 anos eu fui morar em Florianópolis, a minha mãe me emancipou na época no cartório, fui morar em Florianópolis e cursar a comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, até os 17, então ali essa foi minha experiência lá em Tunápolis. Mas comunicação social e jornalismo, nada a ver com a medicina que tu queria anteriormente, né, de criança. O que te levou a escolher esse curso? Eu acredito que é a minha facilidade de comunicação mesmo. Sabe quando a maioria das pessoas treme ou tem dificuldades de falar na frente de outras pessoas, enfim. Para mim isso nunca foi um problema e eu sabia que isso era uma exceção. Talvez eu não tinha tanta consciência disso na época, mas para mim sempre foi relativamente fácil fazer isso. Né? Pegar um microfone, falar, bater de frente com o professor, então era a minha especialidade, questionar, né? Eu sempre fui muito questionadora, principalmente ali na minha adolescência, né? Então, eu me encantei por esse meio onde eu pudesse falar as verdades, onde eu pudesse escancarar e aquela coisa meio do contra, assim, e tal. Então, isso, para mim, me encantava. E aí, foi essa minha opção pela comunicação social. E também, né, pela facilidade. Hoje eu vejo, às vezes, as pessoas vão escolher um curso e não olham para aquilo que elas têm facilidade de fazer. Cara, faz algo, investe naquilo que tu já é bom, que tu tem facilidade de fazer. Não fica tentando tirar porque é o curso do futuro, porque é não sei o quê. Não, cara, o que as pessoas dizem que tu faz bem, né? É o se autoconhecer. Exato. Mas agora estou falando uma coisa, Luíse, eu fiquei pensando na tua mãe, né? Eu acho que para as pessoas que não te conhecem ainda, porque conhecem muito a tua irmã, né? Até porque ela é da parte mais comercial da empresa. Mas quem são os seus pais? Para as pessoas te conhecerem e começar a associar, né? Essa facilidade. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é, nesse caso não é. Então, a minha mãe é a Sila Schroeder, é bastante conhecida na região. Meu pai é Odário, ou Dini, né? Mais conhecido como Dini. Gosta de jogar um futebol aqui no sítio do tio Albano.
E minha mãe sempre teve muito isso, né? Eu cresci numa casa onde a liderança era essencialmente feminina, até porque o meu pai era caminhoneiro, então a minha mãe teve que dar conta, né? Então, ela, imagina, nos anos 70, ela era gerente de uma madeireira com mais de 100 funcionários. Então, uma postura de liderança feminina sempre foi muito presente, né? Foi um exemplo, uma inspiração. Então, nesse sentido, de fato, né? O ser mulher, para nós lá em casa, nunca foi sinônimo de esperar que alguém fizesse alguma coisa por você. Sempre foi tomar a frente e quer alguma coisa, vai e faz. Eu me lembro das épocas, então, já, né, ali quando a gente tinha a partir de 11, 12 anos, já tinha que começar a ajudar, daí a minha mãe já tinha empresa, né? Então, já tinha que começar a ajudar no escritório, enfim, né? E ela sempre, quando a gente tentava fazer alguma coisa, ela sempre dizia, só a morte não tem solução. Faz, tenta, vamos ver o que dá. Ela sempre foi uma liderança também em toda a comunidade, né? Sempre foi uma mulher muito forte um grande exemplo, assim, para todos nós, né? Eu me lembro que ela sempre fazia muitas palestras, a comunicação oratória dela sempre muito boa. Então, isso tudo tem muito em você também, né? Tem. Eu reconheço, de fato, essa semelhança, essa inspiração que a mãe e confesso que leva um tempo e uma maturidade para você aceitar e isso deixar de ser um peso, né? Porque a expectativa é muito grande em cima de você. A expectativa social, morando numa cidade pequena, morando numa região de cidades pequenas, né? Então, para a expectativa deixar ou virar a chave disso ser um peso para ser uma inspiração, a gente precisa passar por algumas experiências próprias, pessoais, para você criar as suas verdades também, você se apropriar das suas forças, né? E não mais querer corresponder expectativas, e sim você poder emanar a tua própria luz, né? Como você disse lá no começo. Bem profundo isso que você está falando, porque normalmente a sociedade realmente cobra, né? Tu é filha de fulana, tem que ser igual a fulana. Então, como você diz, a gente também precisa se autoconhecer, a gente precisa saber quais são as nossas potencialidades, as nossas dificuldades e também florescer, né? Porque cada uma tem a sua personalidade. Claro que tu vai ter coisas da tua mãe, coisas do teu pai, mas você vai ter a tua própria essência. Né? Exato. E conhecer, né? Conseguir chegar a dizer, não, a Luíse é essa, a Sila é essa, a Aline é essa. E às vezes isso é confuso até para a gente, né? Para mim, pelo menos, né? Não vou falar por elas, mas para mim sempre foi um pouco difícil lidar com isso. Até alguns anos, onde eu busquei, então, me aprofundar um pouco, né, na parte de autoconhecimento e tal, e nesse sentido foi muito importante, porque por mais que isso seja uma inspiração, mas eu tenho a minha forma de fazer as coisas, e ela é diferente da delas. Eu tenho verdades diferentes, não valores. Valores, sim, valores são pilares, o que é certo, valores morais, né? Mas verdades, quando a gente tem verdades absolutas que a gente traz da infância e a gente nunca questiona essas verdades, a gente fica parado no mesmo lugar com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Então, as verdades dos nossos pais, elas não são e não precisam e não devem ser necessariamente as nossas verdades. Só que a gente precisa buscar as nossas. Não adianta só dizer que não são aquelas e não ter as minhas próprias. E daí também crescer dentro de uma família com uma mãe líder, né? E também uma família empreendedora, porque isso não é só a tua mãe empreendedora, a tua mãe já vem de uma família de grandes empreendedores, acaba montando a empresa dela também
e leva vocês todos para esse lado. Aí tu sai de casa, vai fazer faculdade e depois que tu terminou a faculdade em Florianópolis, tu acabou trabalhando nesse ramo de reportagem, seria de reportagens, Sim, né? Eu trabalhei como jornalista, eu não concluí a faculdade em Florianópolis, eu acabei concluindo ela em São Miguel do Oeste, na UNOESC, na primeira turma que teve lá de jornalismo, porque eu já entrei na Peperi, né? Então trabalhei na rede Peperi aí por 5 anos. Depois disso, em função de questões pessoais, né, o meu marido foi transferido para a região de Xaxim, ele trabalhava em banco, e nós fomos morar para lá. E daí lá eu trabalhei também em jornal impresso, em rádio, e depois trabalhei também como assessora de imprensa da Prefeitura de Tunápolis por 1 ano. Então, eu atuei nessa área, nesse meio do jornalismo por mais ou menos 8 anos. E aí, quando novamente houve transferência ali, eu já estava bastante desgastada desse meio. Não era aquela... Eu acho que eu tinha romantizado um pouco demais as coisas na minha cabeça. E tá tudo certo, né? Acontece isso e foi muito bom, foram experiências muito boas, muito importantes para mim. Mas aí na época, então, a mãe falou, a gente está precisando de ajuda na empresa, a gente precisa se tu quer fazer um teste, porque aí já era uma questão de carreira, não era mais aquela questão de ajuda, né? Já era uma escolha profissional de carreira. Então, para mim, na época, quando eu voltei, que foi em 2011, mais ou menos, não era ainda um definitivo, era assim, tá, eu vou testar para ver se eu faço essa virada de chave de carreira na minha vida, né? E aí foi, né? Comecei lá em 2011 e gostei do troço. E essa parte que tu fez de jornalismo, nessas empresas, você trabalhou como CLT, daí então, né? Sim. Essa experiência, a gente sabe que é uma experiência, imagina conversar com um monte de pessoas, né? Conhecer toda a região, porque automaticamente tu ia para tudo que é lugar que tinha notícia, né? Isso sempre traz uma bagagem interessante até para você, na parte de oratória, né? E hoje, olhando para trás, você conseguiu se realizar nessa profissão de jornalismo, de ser jornalista? Tu sentiu assim que só para voltar, então quando a gente é nova, a gente escolhe aquela profissão, né? Então eu vou escolher serviço social e jornalismo. Você se sentiu realizada escolhendo isso? Honestamente, comigo e com todas as pessoas que nos ouvem, eu acho que não. Eu acho que não menosprezando as experiências que eu tive, como eu disse e repito, foram importantes, inclusive estar do outro lado do balcão e trabalhar como CLT, mas eu acho que a profissão em si não foi aquilo que eu imaginava que fosse, né? Mas me deu, sim, de fato, muita bagagem no sentido de... eu acho que ter mais desenvoltura para falar, né? Ter mais desenvoltura para chegar em pessoas importantes, né? Em pessoas que tinham cargos renomados. Então, para isso, você tem que ter um certo traquejo, né? E esse traquejo, eu acho que veio muito dessa experiência, de fato, que eu tive. E aí você vem em 2011. A tua mãe tinha que tipo de empresa na época? Porque hoje o Grupo Schroeder tem várias empresas, né? Do mesmo segmento, mas várias empresas. Mas o que na época a tua mãe já tinha como empresa consolidada? Porque ela tem isso há muito tempo, né? Sim, 1990, na verdade. Nossa! Né? Ela abriu 36 anos, vamos fazer esse ano. Mas lá em 2011 nós éramos em 10 colaboradores ao todo. Nós ainda tínhamos alguma coisa no ramo de transportes, mas já estavam indo, né, mais para um direcionamento de encerrar a empresa de transportes. E aí tinha a metalúrgica, né, ainda era Serralheria Schroeder quando eu entrei. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz,
que eu me lembro foi dizer, gente, nós temos que contratar uma agência de marketing, né? E vamos remodelar a nossa logomarca, o nosso, a gente não chamava assim na época, mas era o nosso posicionamento de mercado, né? E na época trabalhávamos então com grades, portões de ferro, uma coisa bem básica, e esquadrias de vidro temperado só, que na época então nós tínhamos começado a trabalhar, né? Então era ali. Isso era ainda aqui no centro? Ali no centro. Na casa de vocês, Isso, né? Ali na esquina. Isso. Aí, um pouco depois que eu entrei, mais ou menos um ano, quando eu entrei, já tinha sido comprado o terreno onde fica a empresa hoje. E um pouco depois nós inauguramos um pavilhão lá, mas não tinha um administrativo, ele era todo aqui embaixo, onde nós separamos, então, a gente diz o ferro do alumínio, porque são processos produtivos bastante diferentes que exigem uma estrutura diferente, né? Então, a gente botou a parte de produção do ferro lá em cima no pavilhão e o alumínio e vidro temperado ficou ainda aqui embaixo, junto com a parte administrativa. Então, eu lembro que a gente ia 2, 3 vezes por dia lá para fazer isso, dá cerca de 2 a 3 quilômetros, mais ou menos. E isso... Você cresceu ali dentro da serralheria, né? Uhum. Cresceu ali dentro. Cresci então, ali. Na verdade, o processo todo, conhecimento, o dever, tu tinha, né? Tem. Eu sempre digo que o cheiro do ferro sendo cortado, né, com a lixadeira ali, faz parte do meu olfato desde que eu era muito pequena, né? Eu tenho esse cheiro, tá impregnado em mim. Assim. E assim... trabalhava a tua mãe e a tua irmã na época, e aí você entrou. Como é que foi essa organização dos processos internos? Cada uma ficou com uma parte? Ou como é que vocês decidiram essa organização interna? Na época, assim, todo mundo fazia de tudo. Todo mundo fazia de tudo, só assim... por exemplo, logo que eu entrei, a minha mãe já... passou tu vai fazer a parte do RH com os funcionários, né? Que a Aline ela gostava mais de vender, né? Então, já de início houve um pouco esse direcionamento. Você faz mais a parte com os funcionários, mas mesmo assim, eu comprava matéria-prima, eu vendia, fazia atendimento de cliente, fazia venda, se precisava descarregar vidro, descarregava, ajudava a pintar parafuso, varrer, o que precisava, né? A gente sempre... fez de tudo, daí controlar os pagamentos e recebimentos, né? Então, no começo era assim. Isso é a empresa familiar, né? Vocês têm uma empresa familiar e isso funciona desse jeito mesmo. Funciona desse jeito. A gente tem que aprender todos os processos também para poder entender depois lá o lado também do nosso colaborador, né? Então, essa parte é bem importante. Mas falando um pouquinho agora da questão mais interna, vocês hoje têm algumas, assim, mais definido as alas, vamos dizer assim, de cada uma dentro da empresa. Sim. Isso já está muito claro dentro da organização, dentro desse cronograma de processos de trabalho? Sim, hoje a gente tem uma clareza muito maior, né? Nós hoje já concluímos o processo burocrático sucessório. Então, hoje nós somos 4 sócios, que é meu cunhado, a minha irmã, meu marido e eu. Então, nós temos 4 CNPJs, são 4 empresas no grupo. A Qualitá, Casa de Mármore, que ela é administrada pelo meu cunhado. Então, todo o processo, a operação lá é com o meu cunhado. Temos a Maga Metais, que aí é o meu marido, que é o Maga. Então, a gente setorizou ali a parte do ferro em 2 setores, a parte de estruturas metálicas, telhados, coberturas, então ficou a Maga Metais, ele também coordena essa empresa. E aí nós temos a Schroeder Esquadrias e a Ferros Nobres. Toda a parte operacional, organizacional, vamos dizer assim, está muito bem definida. Hoje nós temos gerentes de setores, de cada empresa, né? Nós temos o setor financeiro, temos um setor de faturamento, um setor de compras, um setor fiscal, um setor de tecnologia também, já tecnologia e engenharia, que é muito importante para o nosso produto, e o setor comercial, né?
Então, entre nós 4, a gente também tem uma certa... A gente sabe quem tem mais habilidade com o quê, né? Então, a gente tem essa... Quando nós nos sentamos, nós 4, e há alguma decisão importante para tomar, e essa decisão é, por exemplo, relacionada a pessoas, a minha posição, a minha opinião tem mais peso, porque é a minha área. Agora, quando ela for relacionada a um posicionamento comercial, a da Aline vai ter mais peso, porque ela tem mais know-how desse setor, né? Então, mais ou menos nesse sentido, a gente tem essa clareza. Mas isso é muito moderno, mas como vocês conseguiram chegar nesse patamar, né? Porque é um processo de sucessão delicado, né? Não é uma coisa assim, agora está funcionando bem, mas como foi para chegar nesse processo de funcionar tudo muito bem, dos pais aceitarem? Eu sei que a tua mãe é bem aberta, mas ela também é uma grande líder, né? Aonde ela iniciou esse negócio, né? Às vezes eu acho que as pessoas pensam que um organograma ou processos é um desenho, ou agora tem as IA que fazem os negócios bonitinho, que é bonitinho ali, nossa, né? Tu vai fazer isso, esse setor, esse setor, esse setor. Mas isso não é nem o cabinho da cerejinha do bolo, né? O que vem por trás tem tudo a ver com relacionamento, com você ouvir, não ter tanta pressa em falar, mas sim ouvir de coração aberto. Uma sucessão em família não é fácil, não dá para romantizar isso. Mas assim, o que eu vejo que foi fundamental nesse processo para a gente sair lá daquela empresa onde todo mundo fazia tudo e agora a gente ter essa estrutura que ainda não está pronta, tem muita coisa para organizar, mas né, o básico a gente tem. Eu acho que um dos grandes exemplos da mãe foi esse, de tenta fazer, vamos testar, vamos correr risco, calculado, mas vamos correr risco. E essa dinâmica a gente levou para as nossas lideranças também. Isso foi cascateando, isso sempre começa de cima. Se uma coisa está errada na tua empresa ali, com o teu grupo de funcionários, cara, sabe aonde tu vai achar a resposta? No espelho. Se tu tiver humildade para olhar dentro do espelho. Porque sempre começa de cima, sempre começa de cima. E a minha mãe, ela sempre foi muito... Sim, foi sofrido para ela. Foi sofrido para ela e foi sofrido para nós. Porque chegou alguns momentos assim que a gente estava sempre com um embate muito forte de ideias. Ela queria levar a empresa de uma forma e nós tínhamos outras formas, outras ideias. Então chegou um momento que a gente disse, mãe, não dá mais para a gente ficar assim. E aí ela disse, não, eu não tenho mais, eu não quero mais fazer grandes investimentos, eu não quero mais ter que lidar com problemas com colaboradores, eu não quero mais isso. Então, né, vamos... Mas ela sempre foi essa de assim, tá, o bastão, tenta, se não der certo, eu tô aqui, eu ajudo. É quase como tu ser mãe, sabe? Tu ensina a caminhar, tu vai segurando eles nas mãozinhas, né? Com dor nas costas ali, e às vezes tu dá aquela largadinha, mas tu fica ali. Se der qualquer problema, podem contar comigo. Podem contar comigo. Até hoje, Izzy, até hoje, quando nós temos um pepino grande, mãe, nós vamos tomar um café aí. Aí ela já sabe que tem alguma coisa. Mas hoje ela não vai bater ponto lá, né? Não, ela sempre fala que ela vai fazer o passeio dela lá. Aí ela vem assim uma vez na semana, uma vez cada 15 dias, porque ela tem daí os funcionários, ela adora, né, conversar com os funcionários, e ela nem fica no escritório quando ela vem lá. Ela vai lá para o chão de fábrica, lá é o chão dela. Ela vai lá, ela conversa com todo mundo, sabe? E esse também foi um grande exemplo que ela nos deu, sabe? Uma empresa, ela precisa ter produto bom, ela precisa ter estratégia boa, ela precisa ter processo funcionando, mas se ela não tiver pessoas alinhadas, felizes, não felizes o tempo todo, dá ruim, dá muito ruim, muitas vezes. Tem dia que eu durmo mal, tem dia que a minha colega dorme mal, tem dia que nada dá certo, tem dia que um tá nervoso, a outra tá de TPM, imagina, só mulher, né? Sim.
Mas assim, de um modo geral, quando tu bota na balança, se não tiver mais pro positivo do que pro negativo, a pessoa não pode estar ali. Ela não pode. E se tu não tiver uma equipe que está alinhada com isso, ao menos a grande maioria, né? Não adianta tu ter o melhor processo, não adianta tu ter a melhor estratégia e o melhor produto. Não adianta. Porque, na verdade, o produto, a satisfação do cliente final é o teu colaborador que faz. Muito. Né? Porque você pode vender um produto maravilhoso. Eu vou vender essa xícara aqui, ela é assim. Agora, se ela chega lá, ela está um pouquinho lascadinha, né? Exatamente. Aí tu pode ter a grade mais linda de capa, de revista, de novela, mas se o teu funcionário entrou lá com a botina suja no porcelanato de 5 mil reais um metro quadrado, o que o cara vai lembrar? Da botina suja? E esses pequenos detalhes, eu acredito que nós, como mulheres, não quero desmerecer nenhum homem, não é isso, né? Mas eu acho que esses pequenos detalhes, nós mulheres sabemos lidar muito bem. Sim. E às vezes eu fico olhando assim as empresas onde as mulheres estão à frente, né? Por isso que eu adoro esse programa, porque a gente traz as mulheres que estão à frente do negócio. Nossa, tu olha assim, pá, aquilo ali tem uma mulher que está gerenciando, porque os funcionários estão... Realmente essa questão de estar funcionário tem que estar bem, tem que estar feliz, tem que estar ganhando um salário justo, né? Estando satisfeito naquele negócio onde eles estão, naquele trabalho que ele faz. Isso vai fazer também com que você, que é a empresária, também se realize com isso, né? Realize seus sonhos, né? Através dos nossos colaboradores. Mas essa parte da tua mãe, ela sempre me chamou muita atenção, porque eu conheço ela a vida toda, né? E sei o quanto ela ama esse negócio dela. Desde sempre ela falava da serralheria assim com toda aquela paixão. E isso a gente nota em vocês também. Tanto na Aline, que está há mais tempo na empresa, né? Quanto você. Mas além disso também vocês sempre foram muito de ajudar a comunidade. Não foram só a empresa, de casa para empresa, empresa para casa. Então essa parte social de vocês também é muito forte. E hoje você é a presidente da associação, né, dos empresários. Qual é essa tua experiência? Como é que você lida com esse trabalho na empresa que é também bastante, vamos dizer assim, dedicado, né? Você tem que se dedicar muito, mas também a associação. Como tu faz essa organização do teu tempo para lidar com tudo isso? Eu acho que primeiramente a gente tem que estar muito alinhado dentro de casa. Para mim, eu acho que para nós mulheres, quando assumir muitas funções fora significa uma fuga de dentro de casa, é um problema. E a gente vê isso acontecer, não só com mulheres, com homens também. Quando está alinhado aqui, lá dentro, para mim como mulher é muito importante eu saber que eu não estou... eu sou uma mulher independente, mas se eu sei que eu estou fazendo alguma coisa que contraria o meu companheiro, eu não me sinto bem fazendo. Eu preciso estar alinhada com ele. Eu preciso saber que ele me apoia. E se ele não me apoia, eu não vou ir, e a gente vê isso, eu não vou ir para, porque eu vou mostrar quem é que manda. Isso, para mim, não funciona esse jeito. Então, primeiramente, eu ter um alinhamento de comunicação, de expectativas. Se tu tem a expectativa que eu esteja todas as noites em casa sem um compromisso, não vai funcionar, né? Agora, não, tanto de demanda e tal. Aí nós temos 2 filhos, né? Um já não mora mais em casa, mas a outra é adolescente, então eu não gosto que ela já passa muito tempo sozinha. Então a gente vai alinhando isso, né? Primeiro, tá, então tu fica, eu fico, a gente vai, por mais que ela já tenha idade para ficar sozinha, mas a gente tenta ter esse cuidado. E com relação, assim, a tempo, o que eu percebi, assim, é que quanto menos tempo as pessoas têm, mais elas fazem, né? Então, é ferramental. Primeira coisa, aprender a delegar.
Não dá para eu querer fazer tudo na associação, não dá para eu querer fazer tudo na minha empresa, não dá para eu querer estar em todos os eventos, eu pessoalmente representando. Eu vou me frustrar se essa for a minha expectativa. Então, eu preciso alinhar a minha expectativa em relação ao meu trabalho como presidente também. Né? Uhum. Eu quero ajudar outras pessoas também a terem a experiência da liderança. Então, por isso eu peço para, às vezes, outras pessoas da associação fazerem alguma coisa, coordenarem algum projeto ou alguma iniciativa para que eles também possam... Porque esse é o objetivo, né? Que cada um possa ter uma experiência desse voluntariado. Porque é uma experiência que tu leva para a tua profissão, né? Ele sempre, o associativismo, a Vanessa, VP da FACIS, que fala isso e faz muito sentido, o associativismo, ele te devolve na mesma medida que tu entrega. Então, se tu se envolver, tu vai aprender e tu vai aplicar isso lá na tua empresa, lá com os teus colaboradores. A minha liderança melhorou muito desde que eu assumi. Eu aprendi muito como líder na associação. E eu, Izzy, sinceramente, se tu me pedir assim, na época quando te convidaram, como é que foi? Tu achava assim que... Capaz! Eu tava, com perdão da expressão, ó. Não, meu Deus, eu ser presidente da associação, da onde? Eu não tenho tempo, eu não sei fazer isso, eu não sei como funciona, eu não sei como que é, eu não sei o que tem que fazer, sabe? Mas eu acredito muito que Deus, ele não escolhe os preparados, né? Ele capacita os escolhidos. E os escolhidos são aqueles que têm coragem de fazer coisas diferentes, né? Fora da sua zona de conforto. Até porque, né, a gente estar à frente de uma associação, ela nos desafia, porque nós estamos à frente de líderes. Então, a gente também, e também nós como mulheres, a gente também se cobra muito, a gente acha que tem que ser perfeita, e não é isso, a gente não precisa ser perfeita, a gente tem que ser aquilo que a gente é e fazer da melhor forma que a gente sabe fazer. E com certeza, como tu diz, né, Deus nos capacita, Ele está ali junto com a gente, e a gente fazendo o nosso melhor, automaticamente a gente melhora tudo ao nosso redor, né? Sim, e tem algumas coisas. E essa questão da autocobrança, Izzy, eu tenho um peso muito grande em relação a isso. Eu tento trabalhar isso, eu acho que eu faço terapia, eu acho que, olha, todas as pessoas com filhos adolescentes deveriam fazer terapia, não é, gente, isso é maravilhoso. Tu buscar autoconhecimento, tu poder, isso muda o jogo. Isso muda o jogo da tua vida. Coisas simples mudam o jogo. Porque o excesso de autocobrança te trava. E nós mulheres temos isso muito forte. Sim. A gente quer ser perfeita em tudo, a gente não quer... A gente acha, meu Deus, se eu fizer alguma coisa assim que não vai agradar todo mundo, nossa, eu vou me frustrar. E é uma coisa que não tem lógica. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, a pessoa diz, tu poderia assumir isso. Não, eu não posso, não sei, eu não consigo, não tenho tempo. Não... Gente, a gente tem toda a capacidade do mundo. Às vezes eu falo para as gurias do Núcleo da Mulher, olha, gurias, vocês tocam empresas, vocês cuidam de quantas famílias estão dependendo do teu negócio. Como é que tu não consegue assumir uma presidência de uma associação? Consegue. Consegue, né? Eu não tenho dúvidas. Nossa, as mulheres são incríveis. Aí vocês lá na Este, vocês também têm o núcleo da mulher empresária, né? Temos. E lá é bem forte. Eu conheço as meninas, elas são incríveis. São muito organizadas. Agora temos a Mônica como coordenadora, mas todas elas são muito capacitadas. Mas também, assim como você fala, né? Quando as coisas funcionam, é só olhar para o espelho, né? Quem que está lá em cima, que lidera? Né? Se a líder aqui em cima, ela tem problemas, ela é uma desequilibrada, porque existem líderes que também não conseguem passar uma boa imagem para os seus liderados. Mas quando a gente consegue passar essa boa imagem, tudo flui. Parece que tudo funciona, tudo vai de uma forma mais harmoniosa. Eu acho que até porque a gente tem essa essência, né? De olhar um pouco mais aberto assim. E ali na empresa de vocês são, então,
2 homens e 2 mulheres, né? Um equilíbrio total, né? E que é importante muito bom. também, né? E de fato, assim, eu acho que talvez o que trava muito as mulheres ou o que bloqueia ou limita é essa questão da autocobrança, que faz com que a gente não se sinta capaz, né, de fato. Mas também o fato da mulher ter, sim, muito mais, em geral, muito mais espontaneidade, né? E isso faz com que, às vezes, isso é muito bom, mas às vezes isso faz com que o teu liderado não saiba o que esperar de ti. Tá, será que dormiu bem? Será que não dormiu? Né? Então, por isso a importância de, sim, você trabalhar o teu autoconhecimento. Porque sim, de fato, nós enquanto mulheres, homens também, obviamente, mas nós enquanto mulheres, fisiologicamente, a gente precisa entender isso. Nós somos mais impactadas pelas nossas emoções. A gente externaliza mais, em geral. Estou falando em modo geral, eu sei que existem exceções, né? Então, enquanto você deixa essas emoções estarem guiando o teu carro, né? É você imatura. É você imatura. A gente vê muita criança em corpo de adulto. Né? Agora, quando você tem humildade de buscar, de evoluir, se trabalhar, né? Isso tudo vira potencial. Essa sensibilidade feminina vira potencial. Né? Tem muitas coisas legais aí nessa moça. Quanta coisa, né? A gente começa a conversar e a gente percebe, né? De quanto a gente é capaz de fazer e de mudar o lugar onde a gente está, o espaço que a gente trabalha. Numa associação, eu vejo assim tão importante, né? A presença feminina em todas as áreas. Então, a tua mãe também, agora me lembrei, ela também já esteve na política, né? De quanto nós mulheres... Quando a gente se faz presente nesses lugares que, assim, vamos dizer assim, seriam ocupados por homens, né? Quanto a gente muda o jogo de algumas coisas, né? Vê com outro olhar, faz de um outro jeito, né? Desenvolve aqui, muda ali. Então, essa liderança e essa forma de nós estarmos trazendo coisas novas também é uma coisa nova que está vindo, né? É da nossa geração para cá. Então, às vezes quando a gente fica conversando com as mulheres aqui, eu fico pensando, né? Meu Deus, tem tanta mulher boa nesse mundo, tem tanta mulher empresária, tem tanta mulher empreendedora, tem tanta mulher dona de casa que são extremamente capazes de fazer tanta coisa. E às vezes elas não se acham capazes. Tomara que elas assistem, né, esse programa. Sim, e sabe, tá tudo bem a mulher estar feliz no papel de pilar de um homem ou de uma outra líder que seja, está tudo bem, mas que ela faça isso conscientemente e não faça isso porque não tem coragem de ser algo que ela gostaria de ser, né? Que isso seja uma escolha consciente, porque eu acho que muitas vezes isso é apenas uma fuga, né? Agora, se isso for uma escolha consciente, é maravilhoso. Eu vejo mulheres que nasceram para fazer isso, para ser pilares de famílias e fazem isso de uma forma magistral, majestosa e criam seres humanos maravilhosos para o mundo. E isso também é uma tarefa sublime. Mas assim, quando a gente tem essa parte do empreendedorismo um pouco, né? Pouco não, bastante na veia da gente, eu também... tinha empresa e hoje tenho outras mais da parte financeira, né, que eu trabalho mais de BPO financeiro, mas essa questão da liderança e essa questão da maternidade, essa questão do empreendedorismo, você já nasce numa família empreendedora, onde a mãe trabalha desde cedo, aí você também faz mais ou menos a mesma coisa, trabalha desde cedo, tem os teus filhos. Como é que foi criar, ser mãe, trabalhando, talvez agora tu faz terapia, mas como foi essa questão de você perceber de que eu posso ser uma boa mãe, posso ser uma boa empresária, mas eu não preciso ser igual à minha mãe. Eu posso ter a minha essência, eu posso ser eu, a Louise Schroeder. Não é fácil, né? Não é. Não é, Izzy. De fato, não é. Bem profunda essa tua pergunta. Assim.
Bem profunda. E eu acho que, sendo bem honesta, por muito tempo eu tentei copiar. E não foi legal. Eu nunca estava boa o suficiente para os meus próprios padrões. Eu sempre estava fazendo alguma coisa de errado. E eu acho que sim, foi a maturidade, né? O crescimento. Eu tive filho cedo, né? Tive filho com 21 anos. Né? Essa foi a minha primeira quebra de paradigma. Porque pro conceito que eu tinha, que eu trazia, o certo é: eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou casar, eu vou ter uma casa, eu vou ter filho. Eu estava no meio da faculdade, eu já namorava com meu marido há alguns anos, mas nós não morávamos juntos. Inclusive, estávamos morando em cidades separadas na época, por conta de trabalho. E engravidei. Engravidei do Vitor, que é a maior bênção da minha vida. Beijo, filho. Você, filha também, senão ela vai ficar chateada. Carolina, maravilhosa. Mas foi uma quebra de paradigma. E eu tive que perdoar muita coisa em mim, porque eu fiz diferente. Porque não foi o script, foi fora do script. É bem difícil até falar sobre isso, sabe, Isa? Mas foi muito importante. Eu acho que Deus nunca erra. Então, ele me mandou o Vitor para eu aprender que eu podia ser eu, que eu não precisava copiar ninguém. E ninguém nunca me cobrou isso, que fique muito claro. E eu acho que essa é a questão. Ninguém me cobrou isso. Era eu. Era eu. Lembra do espelho? Sim, era eu, pensando que eu deveria cumprir um roteiro, um cronograma pré-definido. Né? E a partir disso, então, eu fui entendendo que eu precisava criar as minhas próprias verdades sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser patroa, né? Como não ficar tanto correspondendo à expectativa de que, o que as pessoas vão achar se eu fizer isso. Então, eu acho que foi o passar do tempo, as experiências que foram acontecendo, a humildade de aprender com essas experiências e não jogar essas experiências negativas em muitas vezes na conta de outras pessoas, porque isso eu acho que é a maturidade, é tu olhar para as tuas experiências boas e as não boas e tu aprender contigo mesmo sobre aquilo, porque a nossa tendência como ser humano é, isso aconteceu comigo porque a Izzy fez isso aconteceu comigo porque o governo não sei o quê, porque o prefeito, porque o vereador, porque meu patrão, porque minha patroa, porque minha mãe, porque minha irmã. Né? Nunca eu. Então, eu acho que maturidade por si só, ela não é com o passar da idade que vem a maturidade. É com essa humildade de tu olhar para as tuas experiências, todas elas, ser honesto em relação às tuas experiências, mas tu olhar, tipo assim, como se tu fosse um espectador de ti mesmo naquela experiência, não dos outros. Tipo, como é que eu fui naquela situação? O que eu fiz naquela situação? Como eu estava me sentindo naquela situação? Por que eu estava incomodado com aquela situação? Por que eu explodi? Ou por que eu não falei nada? Eu. É sempre eu. É verdade. Mas essa maturidade, né, ela traz também um progresso pessoal e um progresso também profissional. Né? Uma evolução enorme. Tanto que hoje, se a gente olha o grupo Schroeder, ele saiu daqui desde que vocês assumiram e está aqui. Né? Tanto na questão que quando você já desde o começo pensou na questão do marketing, de trazer, né? Qual é o posicionamento da empresa. Então, através do posicionamento empresarial da empresa, existem as pessoas que estão lá atrás, que estão pensando nisso.
Então, hoje a gente enxerga o Grupo Schroeder um grupo muito bem estruturado. É o que eu vejo e eu acho que a grande maioria das pessoas enxergam dessa forma, né? Que o Grupo Schroeder hoje é uma empresa, além de estar consolidada, é uma empresa de muito confiabilidade no produto que oferece e que o serviço que presta, né? Mas isso é por vocês, né? E como essa tua maturidade também te trouxe essa, como a gente diz, essa responsabilidade, né? De assumir, não, ó, isso aqui, realmente isso aqui não deu certo, não é porque o outro lá não deu, não, mas é porque saiu daqui o problema. Né? Exato. Porque confiabilidade não significa que você é perfeito o tempo todo. Exato. Confiabilidade significa que tu vai bancar, com perdão da expressão, as tuas cagadas. Se deu erro, vamos resolver. Vamos resolver. E isso faz com que a empresa também tenha credibilidade no mercado, né, e esteja crescendo. Nós vamos falar um pouquinho do crescimento da empresa, para depois a gente, né, ainda falar um pouco aonde está a empresa, o que vende, né, porque nós podíamos conversar um monte de tempo ainda sobre essa questão da evolução, do autoconhecimento, que é uma das, assim, das coisas que eu mais gosto de falar, porque eu acho que a gente evolui conversando com as pessoas, entendendo as pessoas, né? Mas o Grupo Schroeder, hoje, qual é o ramo não, a área de atuação do Grupo Schroeder? Só nacional ou já está internacional? Olha, estamos aí por fechar nossa primeira obra na Argentina. Olha, se Deus quiser, vai dar certo. Mas, sim, é território nacional. Aí, dependendo da empresa, é um posicionamento mais regionalizado, né, em função do produto mesmo. Principalmente a ferro nobre, então, a gente está tendo um alcance maior, porque é um produto mais nichado, né, um produto com maior valor agregado também e com menos, como é que eu posso dizer, menos pessoas que fazem, né? Menos opção de mercado. Então, hoje a gente tem parceria com arquitetos que trabalham a nível nacional, então a gente consegue colocar o nosso produto a nível nacional. No ano passado, fizemos obra em Salvador, na Bahia, em Minas Gerais, São Paulo, enfim, agora Rio Grande do Sul, na região de Santo Ângelo também, Paraná, então, bastante, Curitiba, toda a região da Grande Curitiba, ali a gente tem bastante clientes. Então, enfim, e as esquadrias, então, a gente mais aqui o sudeste do Paraná, também Curitiba alguma coisa, mas mais Santa Catarina, aí litoral e meio oeste para cá, né? A Maga Metais é mais região, extremo oeste, extremo oeste aqui. E a Qualitá também está um pouquinho mais expandida já por todo o estado de Santa Catarina. Isso é uma empresa, então, que atua nos ramos, então, tanto essas partes de grades, né, estruturas metálicas, toda a parte de frentes de casa, essas coisas, tudo isso que vocês fazem. A Ferro Nobre, ela tem uma especialização em peças de ferro forjado, mais para uma arquitetura neoclássica, né, é bem direcionado para a arquitetura neoclássica. Então, aquelas portas imponentes, cheias de trabalhos, né? Porque o ferro, eu sempre digo para os meninos lá da Ferro Nobre, para o pessoal da produção, eles são artesãos. Eles pegam uma barra de ferro e transformam aquilo naqueles negócios maravilhosos, as escadas, os contornos, cheios de detalhes. Então, tudo isso, assim, demanda um trabalho praticamente artesanal mesmo do ferro, né? Então, a gente tem até forja de ferro lá na empresa ainda. Então, onde a gente derrete, literalmente, faz os formatos, porque os nossos clientes, os arquitetos, eles desenham peças exclusivas. Então, a gente precisa fabricar essas peças exclusivas para os clientes. E a Esquadrias, então, trabalha com fachadas, né, de vidro. Agora, até estamos... vou dar um spoiler aqui em primeira mão, mas estamos abrindo nossa 5ª empresa
que é uma fábrica de esquadrias de PVC, que é então outro nicho de mercado, onde a gente também já tem um posicionamento ali com arquitetos que trabalham com esse tipo de produto. E agora, então, nós teremos esse produto também com fabricação própria, com a nossa, toda a estrutura Schroeder por trás disso, né? Que legal, né? Então, quanta novidade que vem por aí. Mas falando assim, né? Abre empresa, organiza tudo, aumenta tudo. E a mão de obra? Como é que tu tá fazendo? Porque todo mundo que vem aqui diz, não tem o pessoal para trabalhar. Tá difícil a mão de obra. Tu treina as pessoas dentro da tua indústria? Ou como é que funciona isso? Eu gosto de contratar gente novinha. Eu gosto. De verdade, essa semana começaram 2 meninos de 17 anos como aprendizes em setores que não tem, porque eu tenho um pouquinho de limitação por conta de setores insalubres e perigosos, né? Mas a gente gosta de ensinar, a gente tem uma cultura do ensinar e aprender muito forte lá, assim, tenho muitos colaboradores, até agora, final de ano, a gente teve a festa, eu tenho colaborador de 20 anos, de 15 anos, né? Então, a gente desenvolveu essa cultura porque nunca tinha mão de obra pronta para o nosso setor. As pessoas sabiam trabalhar em marcenaria, em que é mais comum, vamos dizer assim, né? Tem mais com madeira, mas com ferro, com alumínio, era tudo muito novo. Então, a gente sempre teve que ensinar, aprender e ensinar. E a gente sempre fala que nunca termina. A pessoa pode estar 20 anos lá, que ela vai ter coisa para aprender, porque a gente vai mudar de produto, a gente vai mudar uma máquina, a gente vai mudar, o cliente vai mudar, vai vir um arquiteto que vai desenhar uma coisa diferente, a gente vai ter que aprender a fazer, né? Então, a gente tem essa cultura muito forte, assim. E sim, Izzy, eu não vou romantizar o negócio. Não é fácil de encontrar mão de obra, assim. Mas eu acho que também, de novo, começa muito de cima. Começa muito de cima e, assim, sim, eu até estava falando com a minha irmã esses dias, a gente ouve muito falar, por causa de R$100 de aumento, vão para outra empresa. Mas tem uma máxima que eu digo, que é assim, quando tudo que tu dá para o teu funcionário é dinheiro, tudo que ele vai olhar é dinheiro. Então, sim, ele vai para outro lugar por R$100, porque R$100 é importante para mim, para ti, para o Gabriel, para qualquer um. R$100 é dinheiro. Isso. Agora, quando tudo que tu dá é dinheiro, tudo que ele vai olhar é dinheiro. Então, nós temos muitos desafios em relação a isso, tá? Mas eu acho que a gente precisa genuinamente entregar mais do que dinheiro para o nosso colaborador. Genuinamente. Não é porque tem uma NR1 dizendo que tu tem que cuidar do teu colaborador. É porque se o teu colaborador se tornar uma pessoa melhor, não importa se ele vai ficar trabalhando na tua empresa, o mundo vai ser um lugar melhor, independente de onde essa pessoa for. Quanta coisa, né? Pessoal, hoje nós estamos falando aí com a Luíse, muitos ensinamentos, muitas coisas bacanas a gente consegue extrair de uma conversa assim, né? Muitas coisas que as pessoas podem realmente se espelhar, né? E fazer diferente. Olha, eu não estou fazendo isso na empresa, posso melhorar aquilo. Então, às vezes, as pessoas têm, como você disse, tem um cronograma perfeito, tem uma missão, a visão, os valores, qual é o meu propósito, mas isso está ali na parede e nada disso se concretiza dentro da empresa. Então, como é importante a gente ter essa questão de ir lá, ver o que está acontecendo, a minha missão, minha visão realmente condiz com aquilo que eu estou fazendo para os meus funcionários ou fazendo para mim mesmo? Fazendo para mim mesmo é importante. Né? Porque se eu não estou feliz aonde eu trabalho, porque eu sei que muitas empresas, amanhã é segunda-feira, vou ter que trabalhar lá, pô, a empresa é minha, eu tenho que ir lá com alegria, receber meus colaboradores com alegria, que é a minha vida aquilo ali, né? E quantas vezes a gente vê o contrário?
Mas, Luiz, então nós já estamos aí encerrando o nosso programa, que foi maravilhoso conversar contigo. Obrigada, igualmente. E se as pessoas querem contactar com vocês, conhecer a empresa, como é que eles fazem? Onde vocês estão localizados? Para quem ainda não conhece a empresa, se tem Instagram, Face, né? Porque eu sou ainda do tempo do Face, né? Instagram também. Mas as redes sociais, como é que vocês fazem? Nós temos as redes sociais, então, @Schroeder Esquadrias, no Instagram e no Facebook, @Ferronobre, @Qualità Casa de Marmo, se escreve assim mesmo como se fala, e @Magametais. E nós estamos localizados na rodovia SC 496, no KM24, lá na saída, quase na divisa entre Santa Helena e Tunápolis, ainda no município de Tunápolis. E entrando lá no Instagram, também tem o site, gruposchroeder.com.br, vão ter todas o acesso direto às redes sociais por lá. Muito bem. Então, você que nos acompanhou hoje aqui, nós recebemos a Luísa Schroeder, lá de Tunápolis, do Grupo Schroeder. Ela trouxe muitos ensinamentos, muitas coisas legais. Luísa, já quero desde já agradecer muito a tua presença, ter vindo de Tunápolis falar comigo pela nossa estrada da fronteira, quase toda asfaltada. Falta pouco, né? Falta pouco. Muito feliz de ter recebido você. A gente já teve várias vezes em outros momentos juntas e como é bom a gente ver essa evolução do grupo, evolução como pessoa, como associativista. Então, sempre é um prazer receber umas mulheres tão fortes assim quanto você. Muito obrigada aí de você estar aqui conosco. Obrigada pelo convite e parabéns mais uma vez, já falei antes no bastidor, pela iniciativa. E que mais mulheres possam se arriscar, né? Não esperar ficar pronta, ficar perfeita e não se comparar, né? Não se comparar, é olhar para si mesmo e passa um rímel, um batom e vamos embora. Vamos embora. E para você que esteve aí nos assistindo nesta segunda-feira, nesse programa Mulheres em Movimento, sempre nos siga às 20 horas aqui no SATV e também no Mulheres em Movimento, nos canais do YouTube e nos canais do Facebook. E até a próxima segunda-feira.